Olá, sejam muito bem-vindos ao lançamento do Vintage Lograde 2020. Como já vem sendo hábito, anualmente, a um mês do Natal, a Lograde apresenta o seu Ex Libris, o Vintage 20 meses de cura. Pescado na Islândia e sobre os mais elevados padrões de sustentabilidade, este bacalhau é salgado no próprio dia e inicia o seu estágio de cura durante 20 meses. É uma edição limitada a 4.100 unidades, numerada e com selo de autenticidade. Certamente vamos ter um Natal diferente, mas nem por isso vamos deixar de ter as nossas tradições. E aí o bacalhau faz parte da nossa mesa. Por isso mesmo, hoje vamos apresentar uma receita diferente com o nosso embaixador e chefe, Diogo Rocha. Uma receita especial, não é, Diogo? Esperemos que sim, esperemos que sim. E conto com a tua ajuda para transformar ainda mais especial, ok? Claro que sim, Pode claro ser? que sim, claro que Boa. sim. Olha, então vamos fazer uma receita que é precisamente com este vintage, que não podia faltar na receita, produto principal. Temos o vintage, temos também línguas de bacalhau, temos cebola branca e cebola roxa, depois já vamos perceber porque é que vamos utilizar duas diferentes, coentros, alho, grão já cozido, azeite, vinagre e depois aqui uma pequena emulsão que depois em seguida já explicaremos. É o segredo. Poderá ser. Vou começar só por preparar já as cebolas brancas, que vamos colocar a assar, que depois nos vai ajudar a fazer o molho. Okay? E vamos aproveitar estas cascas para podermos também fazer o caldo de bacalhau. Vamos colocar no forno a 170 graus durante 45 minutos. Francisco, já temos então as nossas cebolas ao forno. Vamos começar a falar um bocadinho já deste produto, que é o que nos traz aqui hoje, não é? Que é o bacalhau vintage, que como vês já está demolhado. Confesso que não fui eu que o molhei. Foste tu? Eu confio que acredito que tenhas sido tu. Não, foi o nosso fiel amigo. O fiel é o melhor amigo que nós temos para a demolha. É muito difícil, para quem não sabe, imaginar-se a demolhar. E quando tu descobres o fiel e dizes, afinal é assim tão fácil, é só água fresquinha e o fiel, e conseguimos demolhar e ficar sempre bem, não vamos falhar, não precisamos de ser as nossas avós ou as nossas mães. Esta é a grande ajuda. Portanto, sim, fui eu que molhei o vintage. Está garantido. Então, olha, agora estamos aqui a tirar as peles e as espinhas de uma forma assim grosseira, porque eu vou utilizar estas espinhas aqui e vou juntar com as cascas para fazermos o nosso caldo de bacalhau. Isto é uma dose para dois. Eu sei que se fosse para ti, se calhar esta seria uma dose, mas para mim seria duas. Então vou fazer as duas postas. Vamos fazer as duas postas. Que é para ficarmos que isto vai correr bem no final e ninguém vai ficar com fome. Tu consegues logo identificar o vintage quando estás a trabalhar? Principalmente pela textura. Quando tu tocas no peixe, ele tem uma textura completamente diferente. O aroma também. Isto quando falamos nele de molhado, não é? Certo. E depois, quando tu vais... Aliás, este é um peixe que nós aconselhamos, mesmo a nível de temperaturas, que seja um bocadinho mais sensível. Ele tem um ponto de peixe, sabes? Muitas vezes nós achamos que o peixe, neste caso o bacalhau, que não tem ponto. Quando nós vamos a algum sítio e nos perguntam qual é que é o ponto da carne, não é? E no bacalhau ninguém nos pergunta isto. E ele tem ponto, não é? Portanto, nós não podemos cozer demasiado, mesmo na noite de Natal. Muitas vezes utilizamos e colocamos o bacalhau de forma arbitrária quase, que é água fria, depois deixa-se ferver e depois logo se vê. Não é? Se alguém se atrasar... Mas não, o peixe também é preferível que as pessoas esperem pelo peixe, neste caso o bacalhau, do que o contrário, porque senão não vai funcionar, não é? Mas normalmente as pessoas acham sempre que o bacalhau aguenta tudo. É porquê? Porque ele tem esta textura mais firme, não é? E que mesmo que cozinhe mais, ele não se desmancha tanto. No entanto, há aquela gelatina, há aquela gordura que nós gostamos e que este bacalhau tem imensa, que depois se perde na água, como é fácil de perceber. E que faz toda a diferença depois no sabor, não é? Nós lá em casa fazemos bacalhau à galega, é delicioso. Eu por acaso lá em casa fazemos à portuguesa, que é delicioso também. Nesse caldo temos cascas de cebola, alho esmagado, ou podia ser cascas de alho, e eu vou também arranjar aqui umas folhas de coentros e vou atirar para aí para dentro. Okay? Muitas vezes os caldos nós podemos fazer isso, do bacalhau neste caso, aproveitamos as espinhas sem cozinharmos antes e depois podemos fazer um caldo. Este aqui já me estou a antecipar, que estou aqui a juntar as folhas de coentros para a nossa salada de grão. Vamos arranjar as folhas, mas quando eu usei a palavra vamos, é exatamente isso que vamos fazer. Eu já arranjei vamos estas. Os dois? Tu também, exatamente. Tu agora vais continuar Posso assinar o prato? Claro que sim. Chefe claro Diogo Rocha e
Quando fizeres em tua casa, podes assinar o prato. Portanto, folhinhas aí de coentros aí para dentro. Com certeza, chefe. Eu vou aqui já descascar também um bocadinho desta Sempre cebola quis dizer roxa. isso. Sim, chefe. Olha, quanto tempo é que isto fica a ferver para termos o caldo? Isso idealmente ideal? 20 minutos. Não precisa de ferver. Por exemplo, se fosse um caldo de carne, nós na carne usamos ossos e queremos que ele extraia ainda mais, então por isso é que demoramos 2 a 3 dias. Okay? No caso do peixe, 20 a 30 minutos um caldo fica sempre bem. sim. Ok. Olha, tenho o grão que já está cozido, que vou juntar também esta salada. Puseste alho aqui, chefe. Pus agora um bocadinho de alho. Vou utilizar também o azeite. Que belo azeite. E depois um bocadinho de vinagre de vinho tinto. Podemos só pôr um bocadinho de flor de sal. Okay. Repara com a dificuldade zero esta salada. Vamos reservar esta nossa salada. Entretanto, se tu vires já, é possível nós conseguirmos perceber a quantidade de gordura que larga. Repare, eu não coloquei nenhum azeite, não coloquei nada e já se vê que é um caldo com gordura, não é? Não, e a verdade é que muito se aproveita do bacalhau, não é? Também gostava de ter uma prenda dessas. Olha, sabes que na compra do Vintage recebemos a receita, não é? E até um QR Code. Um QR Code para Primeiro, ver este o vídeo. melhor bacalhau do mundo. Desculpa. É verdade, Não é? o melhor bacalhau do Não é? mundo. Podemos já ver. Vamos ver. Temos aqui a dizer o número. Qual é a numeração do nosso Vintage? Neste caso, é o 4100. Que espetáculo. Não é incrível? Isto é mesmo... Isto parece combinado. Já digo que não foi. E origem Islândia, cura 20 meses, captura 3 de 2019 e depois tem a zona, o ID do barco, a secagem e o embalamento. Quando é que foi feito? Portanto, isto é o cartão de cidadão. Basicamente. Não é? Portanto, temos Dá aqui para o fazer cartão de tudo. cidadão, tudo. E depois ainda temos aqui o selo da autenticidade. Ok. Não engana. Não engana, não é? Este ano o Vintage traz um fresquinho. Está aqui! Então temos bacalhau com tomate seco, malagueta e hortelã em azeite by Diogo Rocha. Antes que digas isso, eu ia dizer, é talvez a melhor conserva do mundo, mas eu sou Claro, suspeito. claro. Bom, olha, eu agora vou só colocar os lombos de bacalhau. Não vou usar, a ideia não é confitar o bacalhau, a ideia é cozê-lo dentro do forno, aproveitando a seco, porque muitos de nós não temos fornos a vapor, como é óbvio, e utilizando pouco azeite. E agora eu sugeria ficarmos um pouco a agradar estes ingredientes enquanto termina só a nossa cebola para depois continuarmos. Acabámos de tirar então as cebolas do forno. Vamos cortar assim ao meio para depois podermos começar a fazer o nosso molho já aqui nesta caçarola. Portanto, vou tapar aqui novamente aqui o nosso bacalhau e vou aproveitar assim. O máximo possível da cebola. Sim. Não é? Só fica cá fora a casca. Assim, ok. E depois com as línguas. Agora vamos aqui juntar já as línguas. Podemos juntar as línguas. Não é preciso pôr azeite, nada? Não, agora vamos colocar ainda o alho. O alho. Ok. Queres colocar azeite? Podes colocar. Quanto? É só um De fiozinho. forma generosa. Aquela coisa do generosa. Sim. E agora vamos juntar também o nosso caldo de bacalhau. Diretamente. Diretamente, sim. Até cobrir as Sim, línguas. sim. E agora é deixar ferver mais ou menos 20 minutos, que é o tempo de cozinhar as línguas. Mas sempre, ou seja, baixamos para lume branco Sim, depois de ferver não, ou deixamos deixamos sempre a ferver. Ok. Quer dizer, não pode estar a ferver muito em caixão, porque senão depois vai evaporar a água e essa não é a ideia. Mantê-lo a ferver. Sim, a ferver é mas borbulhar, o- vá. ok, borbulhar, mas o sim. lume não estar muito forte porque senão vai evaporar. E entretanto, nós vamos deixar aqui ferver 10 minutos e daqui a 10 minutos vamos colocar então o nosso bacalhau. Vais tu colocar o bacalhau, é fácil. No forno. No forno a 165 graus durante 9 minutos. Bom, então quando o nosso bacalhau vai terminar do forno, vou já aqui tirar o nosso molho para terminarmos. Okay? Colocar as línguas, a cebola e algum do caldo e depois vamos emulsionar, ok? Para. O que é que acontece? Parece que juntámos natas, não é? Aqui agora emulsionas bem, ok? Retificas temperos e tens o teu molho feito. Olha, e se calhar ia-te pedir já que se tirasse o bacalhau do forno. Bacalhau? Aí vou eu.
Tcharam! O nosso Está, vintage. olha. Que maravilha. Agora, nós em casa dificilmente vamos ter um pirex ou qualquer coisa com tampa. Podemos usar uma prata. Exato, exato. Bom, agora vamos empratar. Portanto, vamos dividir também. Eu não quero arriscar muito, então vou-te pedir que coloques aquela salada dentro desta... Tens aqui uma colher. Ok. Então, e colocar dentro desta taça, enquanto eu vou colocar aqui o nosso molho de línguas. Tirar o bacalhau. Uma meia posta, não é? E aquilo que chamaste que não é um segredo, isto aqui é um azeite que foi triturado com coentros. E depois nós, com aqueles filtros de café, coamos o azeite e fica a pasta de coentros e temos só o azeite. Uau! Aqui vamos querer um prato bem simples. Para dar destaque ao bacalhau, não é? É para dar destaque ao bacalhau e para dar destaque também a toda a sua textura, untuosidade, sabor, cor, com o creme de línguas, que eu acho que vai ficar assim, fica bem goloso, sabes? Que juntamos esta receita a outras da logrado.com e esta é a que acompanha o Vintage 2020, que nós também fizemos, acho eu, que também apresentámos, espero que não tenham ficado dúvidas. Resta obviamente desejar umas boas festas a quem nos vai ter a possibilidade de ver e também de provar este maravilhoso bacalhau. E pronto, e para nós, da nossa família, para as vossas famílias, é sempre um excelente 2020 também e um 21 então melhor ainda. É isso mesmo. Não percam a oportunidade de seguir a Logrado e o Fiel Demolhador nas redes sociais. Aproveitem e contem-nos como é que foi fazer esta experiência aí em casa. Fica combinado? Nós desejamos umas boas festas. Sabemos que este é um ano diferente e que as festas que se aproximam vão ser vividas também de maneira diferente. Mas a Logrado mantém o compromisso de fazer chegar até nós o melhor bacalhau do mundo. Boas festas! Comece por demolhar os lombos de bacalhau vintage e as línguas de bacalhau da Islândia. Coloque as cebolas com casca e um pouco de sal numa taça e leve a assar no forno durante 45 minutos a 170 graus. No fim, descasque as cebolas e reserve. Numa caçarola, junte 2 decilitros de azeite, as línguas, o alho, o caldo de bacalhau e deixe cozer em lume baixo durante 30 minutos. Junte as cebolas e emulsione muito bem. Retifique os temperos e ajuste a consistência do molho com mais caldo de bacalhau, se necessário. Ao grão de bico, junte as folhas de coentros, 1 decilitro de azeite, a cebola roxa picada e tempere com flor de sal e vinagre. Cozinhe no forno os lombos de bacalhau vintage com os restantes 2 decilitros de azeite num tabuleiro tapado durante 9 minutos, a 165 graus. Disponha num prato fundo o molho das línguas, bacalhau vintage, a salada de grão de bico e termine com um fio de emulsão de coentros.